Oi, tudo na paz? Querido, vivemos em um mundo de transformações. Tudo muda, né? Tudo em nossa volta muda. E a cada dia nós estamos vendo, acompanhando e participando de mudanças na vida. Mudanças no dia a dia, mudanças de trabalho, uma mudança de ambiente, mudança de saúde, mudança no corpo. E quisera nós nos preocupássemos mais com o nosso corpo, com nossa saúde, porque a cada dia ela vai se definhando. Aí há uma busca, né, de satisfação e de cuidados corporais para que a sua saúde se prolongue um pouquinho mais. Eu tenho a minha rotina, né, mas a minha querida esposa, de às 5 horas acordar, fazer uma caminhada de 1 hora. Depois dessa caminhada, 6 horas estamos em casa, né, e a gente tem nosso momento de refeição, que são frutas, né, que é a nossa primeira refeição diária, né, já pensando na saúde. Aí depois segue a saúde espiritual, nosso momento de oração, nossa devocional, e assim então partimos das 7h30 em diante para o trabalho. E segue-se esse cuidado, né, com o corpo, com a saúde espiritual principalmente. Mas no dia a dia nós vamos percebendo essas transformações, essas mudanças, algumas que podemos contornar, que podemos lapidar, outras que vêm e não podemos controlar. Nos faz lembrar um certo poema sobre pedras. A pedra, o distraído nela tropeçou, o bruto usou como projétil, o empreendedor usou para construir. O camponês, cansado da lida diária, dela fez um assento. Para meninos, a pedra foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já Davi matou Golias. Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura através da pedra. Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. E é isso que Deus permite na vida da gente. As mudanças vão acontecer, quer seja na área física, na área espiritual, na área social. Em todas as áreas acontecerão mudanças, mas você pode lapidá-las. Você pode fazer com que essas mudanças elas sejam sucesso na sua vida. Transformações. Deus, ele permite isso acontecer. Em pleno conhecimento de Deus, entendemos que Deus ele não muda nunca, mas nós devemos mudar. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque na vida espiritual, com Cristo, acontecem transformações em nossa vida que são notórias e são importantes. Enquanto nós buscamos nos moldarmos na estrutura desse mundo, né? Esse mundo terrível, pecaminoso, esse mundo corrupto, esse mundo que jaz no maligno, Deus nos propõe, através de Cristo Jesus, transformações necessárias e que são essenciais para a vida da gente. Então discorra comigo aqui alguns trechos na Bíblia para você entender como ele faz essas transformações, exemplos de pessoas que abraçaram Cristo em busca dessas transformações. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 17, versículos de 45 a 49, se você buscar ali, você vai ler um texto bastante conhecido que foi a disputa de Davi e Golias. E nesse texto, a suma da história que possamos extrair é que o pequeno se tornou grande. Naquele ambiente grande era Golias, mas com Deus, Davi, que era pequeno, se tornou grande diante de toda aquele exército, aquela nação, diante dos inimigos.
Deus causa isso na gente. Quando nos achamos pequeno demais, é ali que Ele quer trabalhar e que Ele quer usar. E com Deus, o pequeno se torna grande. Um outro exemplo é que, além do pequeno se tornar grande com Deus, que é uma transformação muito viável, em segundo lugar, o fraco se torna forte. Aí nós poderíamos ir ali, tem vários exemplos na Bíblia, mas eu me atenho ali em Juízes capítulo 7, versículos de 12 a seguir. Também no capítulo 8 retrata esse feito. É Gideão e seus 300 homens. Gideão, ele derrubou o altar de Baal, né, dos amalequitas. Gideão destruiu a idolatria. Por causa disso, levantou-se um exército numeroso contra Gideão. Os amalequitas, a Bíblia diz que os amalequitas e os medianitas se juntaram e formaram um exército que era comparado como gafanhotos na pradaria. Inumeráveis cobrindo o vale, era como areia que há na praia, diz a Bíblia. Era um exército incontáveis, mas Gideão estava ali apenas com seus 300 homens. Final da história, você pode seguir ali em Juízes 7, 12 ou Juízes 8 e você vai ver que a vitória foi de Gideão, porque com Deus o fraco se torna forte. É aquele ditado que muita gente diz por aí: eu e Deus, maioria. Gideão podia dizer isso com veracidade. Eu e Deus, meus poucos 300 homens, vencemos uma nuvem de exércitos. Porque com Deus o fraco se torna forte. Uma terceira lição que poderíamos extrair de transformações que Deus causa em nós é que o necessitado, ele se torna cheio. Temos necessidade de muitas coisas. Temos carência de que Deus atue ali na vida da gente em várias áreas, principalmente na área da saúde. Ora, amado, quantas vezes você tem pedido a Deus a cura, que repreendesse essa dor? Paulo foi assim. Paulo, ele pediu 3 vezes: Senhor, tira essa enfermidade de mim. Paulo tinha um espinho na carne. Alguns pesquisadores dizem que ele poderia ter esse espinho na carne, uma deficiência na sua visão, porque ele lia e escrevia muito à luz de candeeiro, onde a chama não ficava parada e forçava a vista. Outros dizem que fosse um outro tipo de fraqueza que Paulo tivesse ali, por exemplo, ele tivesse pegado malária, porque na grande região que ele andou ali, tinha o foco da malária, mas não se sabe, a Bíblia não diz que espinho na carne era aquele. E ele pediu 3 vezes a Deus, e Deus: não vou lhe curar, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Então, queridos, o que a Bíblia nos ensina com esse feito de Paulo é que o necessitado com Deus se torna cheio da graça de Deus, cheios de fé, cheios de misericórdia, cheios de confiança em Deus. Com Deus essas transformações são importantíssimas, necessárias, carecemos demais dela. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos achamos fracos com Deus, aí nós somos cheios. Fraco se torna forte, o pequeno se torna grande e o necessitado se torna cheio. Mas há uma quarta lição que poderíamos extrair, né, desse diálogo, que é: a morte se transforma em vida. E um exemplo bem lógico que vem em nossa mente agora é aquela passagem sobre a vida de Lázaro, João 11, né? Aquela frase que Jesus disse em João 11, no versículo 43, Lázaro, vem para fora, porque com Deus, quando tem morte, com Deus há vida. Deus ressurge aonde não tem mais esperança. Quando você acha que morreu o seu amor, morreu a sua fé, morreu sua confiança, morreu a esperança, com Deus a ressurreição. Ele faz ressurgir, ele chama você para fora dessa mortandade e te dá a vida.
A morte se transforma em vida. Eu não sei o que está morrendo na tua vida. Se é na área conjugal, espiritual, social, no seu trabalho, com alguém. Eu não sei o que está morrendo. Mas se você se atentar ao chamado de Deus para sair desse ambiente, Ele te dá vida. Que é por isso, é para isso que Jesus veio ao mundo, para nos dar a vida. Ele diz: eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida em Jesus. Mas há uma última lição que eu gostaria de deixar ainda para você refletir, porque nosso intuito aqui é fazer com que a gente reflita, que a gente pense, que a gente raciocine nessa lógica da palavra de Deus. E diz assim: o corpo carnal transforma-se em corpo glorificado. O que é corrupto se transforma em incorruptibilidade. O que é mortal vai ser coberto de imortalidade. Aqui está falando dos salvos na glória de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Transformará nosso corpo de humilhação em um corpo igual ao dele, glorificado. Com Deus, com Cristo na vida, até o nosso corpo, esse que a gente tem o cuidado de fazer exercício, de tomar vitaminas, de ir ao médico, esse corpo, ele vai ser transformado, glorificado para a glória de Deus. Com Cristo, essas transformações vão acontecer, querido, mas só com Cristo. Só com Deus no seu coração é que pode acontecer essas mudanças. O pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, o necessitado se torna cheio, a morte se transforma em vida e um corpo carnal vai se transformar em um corpo glorificado. Essas são as transformações que Deus quer fazer em nossas vidas. Que Deus faz-nos repensar a nossa vida, que possamos estar meditando em tudo isso que nós ouvimos agora e que através disso possamos nós tomar uma decisão lógica. Você quer mudar? Você quer ser transformado? Só Jesus pode fazer isso com você. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome